como é que se deve pedir um orçamento a uma empresa gráfica para produzir os primeiros 500 ou os primeiros 1000 exemplares do seu livro. Eu vou começar por mostrar como é que foi a produção do meu primeiro livro. No meu primeiro livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias, eu decidi fazer a capa mate, ou seja, sem brilho, e decidi que a única parte que iria ter brilho eram as letras. Não sei se dá para perceber que as letras têm brilho, não sei se se percebe. Este é tipo um verniz colocado a laser. É um pormenor engraçado, mas num ou noutro exemplar o verniz não ficou exatamente por cima das letras, ficou um bocadinho ao lado e portanto aí já fica feio. Vale a pena pagar um bocadinho mais para ter este pormenor? Não sei. Pessoalmente, agora à distância, acho que não vale a pena pagar mais por causa disso. Então, eu na altura, quando pedi o orçamento para fazer este primeiro livro, não tive em atenção, como eu refiro no outro vídeo, o tamanho mais comum da Amazon, que é o tamanho 6 por 9 polegadas, que equivale ao que eu tenho aqui, já vamos falar sobre isto, 15.24 de largura por 22.86 cm de altura. E na altura mandei produzir este livro um bocadinho mais alto e depois quando tive que o colocar na Amazon tive que mandar paginar tudo outra vez, porque senão ia ficar um bocado esquisito. Tive que mandar paginar tudo outra vez, mas no formato 6 por 9 polegadas, 15.24 por 22.86 cm. O que é que eu fiz a partir daí? No primeiro romance da Lúcia Julião, mandei paginar tudo neste formato, porque assim mandei produzir na gráfica em Portugal neste formato e mandei produzir na Amazon exatamente no mesmo formato. Vamos aqui por partes. Uma das coisas que é preciso ter atenção quando se está na fase de paginação final, antes de se enviar isto para uma gráfica, é, como eu mostro no vídeo onde eu faço o acompanhamento da produção dos exemplares deste livro, trocada por outra da Lúcia Julião. Uma das coisas que eu me apercebi é que a impressão é feita em papel muito grande e depois esse papel é dobrado e vê-se perfeitamente no vídeo que eu estou a referir, vê-se perfeitamente as máquinas a dobrar automaticamente este papel. E uma das coisas que eu aprendi é que o número de páginas total de um livro deve ser múltiplo de 4. Ou seja, o que é que isto quer dizer com múltiplos de 4? Vamos imaginar que o livro tem 221 páginas. 221 a dividir por 4 dá 55.25. Ou seja, quando vir o vídeo seguinte vai perceber, eles chamam aquelas páginas grandes que depois são dobradas e ficam neste formato final, eles chamam aquela página grande um caderno. Um livro de 221 páginas necessitaria de 55.25 cadernos. Então, o que nós temos que fazer é 222 páginas a dividir por 4, continua a não dar certo. 221, 220 a dividir por 4, dá 55 cadernos. Ou nós arranjamos forma de eliminar uma página do livro, tirando uma página branca do início, uma página branca do final, que normalmente os livros têm uma página branca no início, por causa de poderem ser autografados, e têm sempre também uma página branca no final. Neste caso, para eliminarmos, para que ficasse múltiplo de 4, um livro com 221 páginas, bastava que tirássemos esta página branca inicial da paginação e ficava a primeira página assim e a pessoa que tivesse que autografar o livro, autografava aqui ou aqui. Ou tiramos uma página, ou neste caso íamos ter que adicionar mais algumas páginas. Adicionar às vezes pode não ser fácil. Pode, inserir-se, por exemplo, como está aqui no livro A Perda, uma frase numa página. Pode terminar-se o livro também com uma frase. Independentemente do que decidir fazer, tirar uma página ou adicionar 2 ou 3 páginas, lembre-se, o número total de páginas que enviar para produção deve ser múltiplo de 4. Se não for múltiplo de 4, vai acabar por ficar com páginas soltas que não estão nestes cadernos e vai acabar por, se calhar, pagar um caderno inteiro quando usou 1 ou 2 páginas e o resto está tudo em branco. Mas não interessa se está em branco. A partir do momento que aquela página grande vai para dentro da impressora, não sei se é a impressora que se chama na gráfica, mas vamos imaginar aquela mega impressora, aquela página branca depois vai ter que ser dobrada, vai ter que ser... Você vai pagar
uma página gigante, se calhar por uma página a mais que o seu livro tenha. O número total de páginas tem que ser múltiplo de 4. Pegue no número total, divida por 4 e veja quantos cadernos vão ser necessários. É o número certo? É. Se não é o número certo, tire uma página ou adicione algumas páginas. Este é o primeiro pormenor. Portanto, este texto pode encontrá-lo por baixo nas notas deste episódio e eu coloquei o seguinte para pedir o orçamento para a produção de novo livro. Assunto: pedido de orçamento para a produção de novo livro. Olá, boa tarde. No seguimento da publicação do novo livro, gostaria de receber uma proposta de orçamento para a produção de 500 ou 1000 exemplares com as seguintes características. Eu peço sempre para 500 exemplares e para 1000 exemplares, ainda que comece normalmente por fazer 1000 exemplares, porque eu quero que a gráfica me apresente um preço para 500 e um preço ainda melhor para 1000, para me incentivar a fazer 1000. Se eu lhes peço um preço para 1000, eles depois vão me dizer, pois, mas se fizer 2000 fica-lhe muito mais barato. E então eu faço ao contrário. Como eu quero fazer 1000, eu digo, enviem-me preço para 500 e preço para 1000. Com a seguinte descrição. Livro com, neste caso, 160 páginas. É o romance trocada por outra. Formato 1524 por 2286, que é este formato que equivale, como eu disse anteriormente, ao formato 6 por 9 polegadas da Amazon. Impressão. E agora a impressão separa-se em capa e miolo, o interior. Capa 4/0 cores. O que é que isto quer dizer? A impressão a cores é a impressão feita a 4 cores e este /0, o /0 quer dizer que a capa é a 4 cores aqui, mas por dentro é a 0 cores. Não leva impressão nenhuma por dentro, está bem? Por isso eu no início achava isto um bocado estranho, 4/0. É o de um lado e outro. Deste lado é a cores, por dentro não leva nada, é branco. Portanto, 4/0 a cores. Miolo. O miolo é 1/1, a preto e branco. Porquê? A página de um lado é preto e branco e do outro lado também é preto e branco. Podia ser 1/1, queria dizer que era impressa de um lado e do outro a cores. O meu novo livro vai ter que ser impresso a cores porque tem fotografias, principalmente fotografias da minha infância. E então não ficam tão bem se forem fotografias a preto e branco. E aí eu aqui tenho que pedir miolo 1/1, ou seja, páginas impressas de um lado e do outro. E em vez de ser a preto e branco, vou ter que pedir a cores. Papel. E então separa-se também pela capa e pelo miolo. Papel da capa. Papel mate, pode-se ver aqui por dentro, 300 gramas, ou seja, este papel aqui do miolo é um papel de 90 gramas, como está aqui. É um papel um bocadinho mais grosso que o papel que nós usamos normalmente nas nossas impressoras, que é o papel de 80 gramas. E a capa, 300 gramas, neste formato bruxado, ou seja, no formato que não leva capa de cartão. Eu não gosto muito de livros com capa de cartão, ficam muito pesados e não dão muito jeito para ler. Acabam por se estragar mais estas capas que não são com cartão grosso, são papel mais grosso. Mas os livros são para ler e se tiverem que se estragar, é assim, é sinal que as pessoas os estão a ler e não estão apenas a deixá-los na prateleira. Miolo. O miolo, eu aqui sou muito esquisito. Inicialmente no meu livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, decidi imprimir em papel branco, porque achava que era um papel mais imaculado. Mas depois percebi que a maior parte dos livros que têm papel branco, o branco brilha muito quando há muita luz e acaba por cansar muito mais a vista quando estamos a ler. E então quando fiz a impressão do livro em print on demand, a impressão a pedido na Amazon, decidi fazê-lo em papel creme. Lê-se muito melhor em papel creme e acaba por cansar menos a vista. O primeiro romance da Lúcia Julião foi impresso em papel creme e o segundo também foi em papel creme. Mas há aqui uma pequena diferença. Há não sei quantas referências de papel creme e, portanto, é importante ir à gráfica e apalpar, como eu gosto de fazer, o papel. Tocar o papel e ver, sentir o toque do papel. Eles chamam-lhe mesmo, esta parte que eu tenho aqui, a micragem, eles chamam a mão do papel. E a micragem ou a mão do papel, o que é? No caso do Coral Book 90 gramas que usamos no romance A Perda, obviamente que desse lado não vai conseguir sentir, mas
apesar de usar um papel de 90 gramas, tanto neste como neste romance, este romance tem apenas menos 10 páginas, mas ficou muito mais fino do que o romance A Perda. Porquê? Porque usei um papel de 90 gramas com uma micragem aqui de 1.65. No trocada por outra, usei um papel Coral Book 90 gramas com uma micragem de 1.20. E a micragem, ou a mão do papel, apesar do papel ter, como eles dizem, a mesma espessura, 90 gramas, a micragem é o que lhe dá um ar mais ou menos rústico, que lhe dá um toque mais ou menos rugoso. E por isso é que é importante a pessoa, antes de ir escolher o papel com o qual quer que seja feita a impressão, é importante que vá à gráfica, que veja várias produções que eles já tenham feito e toque no papel. Se o livro tiver poucas páginas, pode usar Coral Book 90 gramas ou outro papel creme qualquer que escolha, com uma micragem de 1.65. Eu sei que isto pode estar a dar-lhe um nó no cérebro, mas na gráfica vão saber o que é isto. Micragem ou mão do papel. Se o livro tiver muitas páginas, pode querer dar-lhe um volume um bocadinho inferior e então use uma micragem de 1.20. Por exemplo, este livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias, e o romance A Perda, têm mais ou menos o mesmo número de páginas. E o romance A Perda está muito mais volumoso do que o Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Porquê? Tem a ver com a mão do papel, com a micragem do papel. Está bem que este não era Coral Book, mas era igualmente um papel de 90 gramas. Portanto, a mão do papel ou a micragem do papel afeta o toque e vai afetar o volume que vai ser dado ao livro. Acabamentos. Aqui, capa com badanas. As badanas são esta parte interior. É sempre importante para colocar a informação da autora e se já tem mais livros ou quer dar mais indicações para o seu site, seja o que for, use a badana de trás. Isto é um espaço perfeito para isso. No caso da Amazon, os livros eu produzo-os sempre sem badana e então a informação do autor coloco normalmente cá atrás, na contracapa. Capa com badanas com plasticização, brilho ou mate, uma face e colado. Ora, plasticização, eu tenho usado brilho nos romances da Lúcia Julião e usei mate no meu primeiro livro. Mas com brilho o livro fica muito mais bonito e visualmente é muito mais atrativo. Colado, porquê? Pode ser cozido e colado. No meu caso do Como Conseguir Emprego em 30 Dias, os livros foram cozidos. Não sei se dá para perceber aqui os vários cadernos cozidos. Um livro cozido acaba por durar muito mais do que um livro colado. Mas atualmente, a forma como ele é serrilhado e colado nas gráficas, que pode ver no vídeo mais à frente, os livros colados, mesmo que sejam livros de 500 páginas, como estou a ver ali, por exemplo, Tools of Titans, do Tim Ferriss, os livros colados ficam perfeitos e duram muito tempo. E quando se abre o livro a meio, ele não parte, não descola. E eu gosto muito mais de ver uma lombada mais direitinha de um livro só colado do que uma lombada que fica aqui um bocado irregular e mesmo esta parte aqui às vezes fica com um bocado de altos por causa da costura do livro. Pessoalmente acho que o acabamento fica muito mais interessante e mais bonito se o livro for apenas colado. Mais uma vez, já experimentei cozido e colado e só colado e prefiro só colado. Quantidades, orçamentar 500 e orçamentar 1000 exemplares. Exatamente para eu depois poder jogar. E mais tarde o que é que eu faço? Quando me apresentam preço para 500 e para 1000, o que eu digo é, ok, então e se eu fizer 1000 e pagar a pronto pagamento? E pagando a pronto pagamento eu tenho conseguido sempre 8, 9, 10% de desconto. O que é brutal, ou seja, produzindo 500 custa-me X por livro, produzindo 1000 proporcionalmente fica mais barato por livro. E se ainda por cima eu conseguir pagar a pronto pagamento, se não consegue pagar a pronto pagamento, pronto, tudo bem. Mas eu tenho conseguido pagar a pronto pagamento as produções e consigo 8, 9, 10% de desconto adicional. É muito importante este desconto todo que nós conseguimos e preço unitário por livro, mas não vai fazer 100 mil livros para ter um preço unitário de 75 cêntimos por livro. Depois não tem onde colocar os livros. E arrisca-se a não conseguir vender 100 mil livros. Mas façam um estoque, pelo menos de 1000 exemplares, e dessa forma vai conseguir um preço por livro muito interessante.
Tente pagar a pronto pagamento para obter um desconto, porque lembre-se, tudo o que conseguir poupar agora na produção é margem de lucro que vai ter quando estiver a vender o livro. E se tem uma margem de lucro relativamente interessante, pode fazer como nós temos feito, que é oferecemos os portes de envio aos nossos leitores. O IVA já está incluído no preço final que apresentamos. É que muitas vezes as pessoas chegam ao final, quando estão a comprar numa loja online, afinal este preço ainda tem IVA. Para além do IVA, ainda tenho que pagar portes de envio. Não, o preço final que apresentamos no site, nas nossas lojas online, é sempre o preço final que a pessoa vai pagar, já com o IVA incluído e com os portes gratuitos. Só é possível fazer isto porque nós controlamos todo o processo. Nós não estamos a entregar 90% a uma editora ou a um distribuidor e nós estamos a conseguir negociar bem o preço da produção, fazendo uma quantidade não muito exagerada. Quando acabarem os livros, por exemplo, o Romance à Perda, os primeiros 1000 exemplares que fizemos acabaram, e o que é que fizemos? Produzimos mais 1000. E assim, à medida que vão acabando, vai-se produzindo mais 1000. E pequenas afinações que tenham que ser feitas, afinam-se na produção seguinte. Ok? Depois termino o e-mail com: se necessitarem de algum esclarecimento adicional, não hesitem em contactar-me. Cumprimentos. Basicamente, estes são os pormenores que têm que ter em atenção quando envia o livro para produção numa gráfica. Até ao próximo episódio.